Big guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Pessoal, ó, pedi 40 aí da China, o pessoal fala muito. Chegou tem uns 20 dias. Paguei o quê? $2, 40 máscaras dessa. O pessoal fala, tá contaminada. Bom, antes de abrir o saco, ela já vem detectizada, né? A gente tem uma forma aí, então não se esqueça de usar as máscaras. Esqueça as ideologias, as contranarrativas, entendeu? Faça o que deve ser feito. Legal, então? Bom, você que está vindo pela primeira vez, meu nome é Robert, co-founder do International Pulse Research, Trust Revolution, tá aqui embaixo o telefone para você entrar em contato para montar um comitê, e o nosso site também vai ficar aqui abaixo. Entra lá, tá a fim de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, participe. A gente vai fazer uma live essa semana, tem um convidado aí, a gente não vai falar, mas participe também. Enfim, deixe seus comentários e vamos seguir à frente. Bom, hoje o Financial Times, que não é um jornal norte-americano, é lá da Inglaterra, desceu a linha aí no Jair Bolsonaro. O Brasil é o segundo país com o maior índice aí da pandemia. Então, a população tá aí inerte. Muita gente não sabe o que fazer, porque o Brasil é um país periférico, a gente sabe muito bem que se precisa trabalhar para ter o pão de cada dia. Eu que nasci na periferia de São Paulo, eu sei muito bem o que é isso. E muitas das vezes a gente não consegue analisar os fatos irrelevantes que pode acontecer. Então, o jornal britânico Financial Times, num artigo aí, meteu o pau no Jair Bolsonaro, falando principalmente daquela reunião que quebrou aí, deu tapa na cara de muita gente aí. Tudo bem, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. A única pessoa que foi perfeita, que pisou nesse mundo, foi o Salvador Jesus Cristo, e não agradou muitas das pessoas, pelo que pareça. Então, aí existe aí um populismo do Messias Bolsonaro, que está colocando o Brasil aí numa questão gigantesca, e onde ele vive uma política de divisão dentro do país. É aquilo que eu falei, o protecionismo do neoliberalismo, juntamente por uma gestão baseada na crise. O governo de Jair Bolsonaro, ele governa mediante a crise. A crise é o seu programa de governo. O caos é a anatomia do seu programa de governo. E ele é proto por causa dos militares, a gente está vendo o que está acontecendo. Deu para relacionar mais ou menos o que ele falou semana passada. Eu acho que qualquer pessoa que é sensata vai chegar a uma conclusão de que realmente nós estamos aí sendo ingovernados por um governo totalmente irresponsável em todos os aspectos. Tudo por questões ideológicas. Outra coisa importante, tem muita gente me perguntando, Robert, o Trump ferrou aí com o povo? Não. O que ele fez foi uma coisa que ele fez no Reino Unido, com a China, com a Itália, com a Espanha, logo quando começou a doença. Diga-se de passagem, para muitos, e principalmente o governo Bolsonaro, o que o Trump fizer, se ele falar sim ou não, o Bolsonaro vai ter que acatar, porque ele não tem como não falar não pro Mr. Trump. Então é ridículo pra gente, que vai ter que sofrer aí. Minha mãe e meu sobrinho era para ter vindo desde 2 meses atrás. Eu poderia estar fazendo um monte de coisa no Brasil também, ajudando em todos os aspectos. Não dá porque não tem voo. Nós temos ao redor do mundo 700 companhias aéreas, só vai ficar 30%. A JCPenney já quebrou, o Rent-A-Car já quebrou, já começou a aparecer as empresas quebradeiras. Mesmo com o Fed injetando 11 trilhões de dólares para poder ajudar a economia. Aí o Brasil, que tem economia indexada, que eu canso de falar, vocês estão careca de ouvir, faz a mesma coisa, por causa que, enquanto isso, o Banco Central vai rasgando tudo que tem fora, principalmente com as reservas cambiais, e assaltando o Estado. Então, aquilo que o ministro do Meio Ambiente, aquele Salles, um cara que tem 2 qualidades, gente boa, ele é sincero e mentiroso, baita de um safado, falou. Quantas pessoas estão aí se preocupando em ajudar as pessoas que não têm respaldo em todos os aspectos,
Nós estamos vivendo uma crise sanitária gigantesca na história do Brasil. Ele fala que a gente tem que acelerar. É o que está acontecendo. Não existe política. Existe um diversionismo, como eu já falei para vocês. E o fator primordial, gente, não é o que virá e o que está acontecendo. A gente tem que estar preparado, como eu sempre falo. E sempre falei no passado. O mais importante é que a gente não está entendendo como eles estão nos distraindo. Falei isso nos últimos vídeos. Então é o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo com a economia brasileira, o que está acontecendo tudo por redor das cortinas e ninguém sabe. O Brasil está aí, nessa crise política sem precedente, porque Jair Bolsonaro é a peça fundamental do circo, do picadeiro. Ele é o palhaço, ele é o bobo da corte para poder a burguesia fazer o que deve ser feito. E ele não vai cair como muita gente pensa que ele vai cair. Ele vai continuar o seu projeto revolucionário, conservador de poder instituído para ele. Ele quer o poder revigorado na sua mão para ele poder atacar todas as instituições e fazer essa revolução conservadora. A gente fala na Revolução Brasileira para poder acabar com tudo isso. Porque já está vendo aí Flávio Dino, Haddad, de repente... Não vai resolver, gente. Não vai. Eu falo que se o Haddad estivesse aqui no governo, ou Lula, esquece, quer me criticar, sair do canal, saia. Tudo ia continuar, talvez suavizito, despacito. You know what I'm saying? Don't talk about. Entende que eu estou falando na hora? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Porque enquanto a gente não cortar as conciliações dos norte-americanos, o sistema da dívida e o sistema financeiro, a gente não vai sair como um país que não tem indústria, não consegue produzir absolutamente nada, o povo está largado ao relento. Nós estamos com 50 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria, gente. Ganhando a metade da população. Nós hoje temos 212 milhões de brasileiros. Eu levantei sexta-feira, ganhando R$142 por mês. É pobreza e miséria, gente. Pobreza e miséria. Outra coisa importante que foi falada aí também sobre esse relatório aí, é referente, o Brasil, ele tem, pelo incrível que pareça, o risco de perder identidade. Então a gente vê um protecionismo, principalmente daqueles que governam, que levam a imagem do Brasil para fora. Por que os investidores estão saindo tudo fora do país e o povo às vezes não entende? Porque eles analisam todos esses fatores. É um país periférico, dependente, é um país que tem a metade da população desempregada, as instituições e o sindicato foram esvaziados, é um país que tem medida provisória uma atrás da outra, não tem segurança. E a galinha dos ovos de ouro é comprar os títulos da dívida. Na época da dívida, os juros estavam lá em cima, da taxa Selic. Agora está lá embaixo. Não é porque eles conseguiram mérito, nossa, que bom. É porque não tem trabalho, não tem indústria, não tem trabalho. Tem trabalho, eu canso de falar isso. Não tem plata, não tem dinheiro, não tem consumo, não gera inflação. Agora dá dinheiro pro povo. Já expliquei para vocês. Então o Brasil corre risco de perder sua identidade por causa, principalmente, dessa ideologia barata. Entendeu? Porque ele está embarcando aí na onda dos norte-americanos. Então nós temos um ministro aí que não sabe se casa compra bicicleta, o chanceler aí Ernesto Araújo, que também tudo que ele recebe, ele tem que fazer tudo que o Mike Pence fala. Porque ele se sente projetado, ele satisfaz o seu próprio ego. E o fator mais importante é que a gente tem que entender que, infelizmente, o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. Mas a China vai tomar o lugar dos Estados Unidos nessa corrida para poder antecipar o mundo de amanhã. Em plena crise que nós estamos vivendo, o que está acontecendo por detrás, a gente vai estar explicando durante essa semana, principalmente sobre o 5G. Essa guerra dos Estados Unidos mediante a China, gente, vocês não querem imaginar. Nós vamos ter uma tecnologia gigantesca. E o único país que tem essa tecnologia é a China, propriamente dita. Eles vão comandar o mundo.
Você imagina com a tecnologia 5G, o médico aqui nos Estados Unidos fazendo a operação pela tecnologia 5G, pela internet, daqui mexendo com um robô, e um robô lá no Brasil, no hospital, operando uma pessoa. Você imagina o que vai ser isso? Todo mundo fala, nossa, fantástico. E as coisas que vão ser tiradas da sua própria privacidade? Tudo que vai ser implementado, tudo. Você já viu falar no Tesla, o carro que dirige sozinho? A gente vai estar explicando tudinho sobre isso. Sobre as pessoas que têm mal de Alzheimer, o sistema que serão colocados na mente. Resumindo, lá na frente são vários detalhes, são 35 etapas. Nós estamos vivendo uma escala global da uberização, onde você tem que prestar atenção que tudo que nós fazíamos antes não vai voltar. A escala produtiva da questão bipolarizada do mundo vai ser unificada em todos os aspectos. Nós vamos viver uma sociedade totalmente controlada. Enquanto as pessoas se dividem entre o ódio e a paixão, principalmente sobre as paixões de defender a esquerda e a direita no Brasil, não tem mínima ideia das coisas que virão daqui para frente. Eu não vou nem falar. A única coisa que eu posso aconselhar, coloque seu celular, principalmente quando você for dormir, nunca debaixo do travesseiro nem próximo. Deixe ele guardado dentro de uma, presta atenção, gaveta desligada. É a única coisa que eu posso te aconselhar por enquanto. Então nessa live a gente vai explicar todas as coisas que vão acontecer literalmente, só para você ter ideia. Nós vamos estar interligado o mundo com constelações de satélites, satellites, coisas que muitas das vezes as pessoas verem no alto pensando que é OVNI. Tudo isso com essa tecnologia 5G, que tem uma radiação, você tem que tomar cuidado. Nós vamos viver uma sociedade onde tudo isso está sendo preparado para o caos. E você vai aceitar em todos os aspectos, principalmente o que está em jogo é a questão da moralidade. Governos vão aprovar pautas contra aquilo que você prega. E você ou aceita para viver ou não aceita para morrer. Então tudo isso, gente, a gente vai estar explicando numa live que a gente vai fazer referente ao 5G, que tem muitas pessoas que perguntam. Muita gente também pergunta para nós, o que está acontecendo, Rob? Não sei o quê. Tudo vai ser consumado em algo que vocês não querem imaginar o que virá daqui para frente. Será que vai ser o fim do capitalismo e da globalização? Ou será uma comoção antropóloga profundamente de uma mudança em todos os aspectos, principalmente na Terra, ou não? Será que a gente vai seguir os passos dessas mudanças ou não? Ou será que a gente vai ter que adaptar as nossas necessidades? Principalmente o Brasil, que é um país periférico totalmente dependente. O mundo posterior às crises é preparado durante a crise e não o final. Então tudo isso que nós estamos vivendo, essas ameaças múltiplas de estabilidade, principalmente da política e da paz social, vai estar relatado no relatório sobre a narrativa de quem realmente vai se posicionar como o país que vai liderar o mundo através de uma nova ordem mundial. Então, gente, para muitos no Brasil que pensam que tudo isso é teoria da conspiração, eu fui em 2 guerras, eu vi as Torres Gêmeas cair. De lá para cá, tudo mudou e todo mundo aceitou de goela abaixo. A questão do microchip, do número da besta, do anticristo, tudo isso vai acontecer. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado. Aí vai entrar a questão moral. Não é porque o Banco Santander, porque estão unificando o passaporte que tem o chip, que a carteira de motorista do Brasil vai ter chip. Não é nada disso. Isso favorece tecnologia. É uma questão moral, onde será colocado. Entendeu? O microchip, o número da besta, não está conectado a isso. Mas sim numa sociedade controladora. Porque quando aparecer o cara que vai resolver... Vou dar um exemplo para vocês. O bicho está pegando no Brasil, somente com essa doença.
quando falar assim, chegou a vacina, todo mundo vai querer tomar para sair daquela situação e voltar à área de conforto. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Então preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, nas coisas que estão realmente nos distraindo. Nas coisas que estão nos distraindo propriamente dito. A história, ela vai escrever. E nós temos que deixar o nosso legado, principalmente para aqueles que virão. Tudo isso vai ser resumido em um governo, em uma religião e uma só moeda. A qualquer hora o dólar entra em colapso, gente. Você sabe o que significa isso? O dinheiro não tem lastro. O dinheiro, para ter valor, tem que ter lastro. Reserva. E tudo isso que está acontecendo é por causa de uma política de austeridade, de um protecionismo, da guerra, desde os primórdios, entre o bem e o mal. Robert for International Pulse Research, a gente vê no próximo vídeo. Se prepara. Até mais.